Deus quer levar as pessoas a ter salvação. Deus quer libertar as pessoas da morte. E como foi que Deus fez isso? Como é que Deus faz para libertar as pessoas da morte? Como que Deus providenciou vitória sobre a morte? Porque no título da mensagem eu disse que o título era A Morte da Morte. Nós vamos entender agora como foi que Jesus venceu a morte. Porque a morte, ela é um inimigo implacável, que tem tirado a vida de muitas pessoas. Mas ela mesma está com seus dias contados. A morte vai morrer. Na verdade, a morte já foi derrotada por Cristo. Só que ela não foi destruída totalmente, mas ela vai ser destruída totalmente. E Deus tem libertação total para os cristãos da morte. Deus vai nos libertar totalmente das suas garras. Deus vai nos fazer triunfar totalmente sobre ela. E como é que Deus fez isso? É o que nós vamos ver agora. Jesus, ele veio a este mundo como homem. E ele veio para morrer. Essa era a sua missão. Ele mesmo disse várias vezes, quando estava caminhando com seus discípulos, que ele estava indo para Jerusalém, e quando ele chegasse lá, ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, iam humilhá-lo. Mas tinha que ser assim, para se cumprir a vontade de Deus. Nós sabemos que ele veio para morrer. Ele veio com essa missão de levar sobre si os nossos pecados. Ele veio para poder cumprir uma obra. Ele veio para cumprir uma missão de resgate. Ele veio para libertar a humanidade do pecado, para libertar a humanidade das garras de Satanás, como eu falei em outras mensagens. E ele veio também para nos livrar da morte, que entrou no mundo como consequência do pecado. E aí, como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus nos liberta da morte? Nós sabemos que Jesus morreu. E nós vemos ali quando Jesus morreu, que os discípulos ficaram tristes. Os discípulos pensaram que tudo tinha se acabado. Os demônios ficaram alegres por um momento. O diabo ficou feliz achando que tinha vencido Jesus, porque tinha levado ele à cruz. E ali Jesus morreu. E o diabo achou que tinha triunfado, que tinha vencido o Senhor. Só que Deus, embora triste por ver o seu filho morrendo, por outro lado, Deus estava feliz. Porque Deus sabia que em Cristo ali, Jesus estava vencendo a morte. A morte estava sendo vencida. A morte estava sendo derrotada. A morte ali na cruz estava sendo vencida, destruída, aniquilada por meio da morte de Jesus. Parece uma contradição, né? Um paradoxo, ou seja, uma coisa que parece contraditória, difícil de explicar e de entender como que a morte de uma pessoa pode significar vitória. Como que a morte de Jesus foi a causa da destruição da morte, que não é um ser, a morte é uma realidade. Como é que a morte de Jesus pôde vencer a morte, destruir a morte? Nós vemos lá no texto que a gente leu, de 1 Coríntios capítulo 15, tem um versículo lá que é muito importante, muito interessante, que eu vou ler de novo para a gente poder entender o que eu vou dizer agora. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, que versículo 56, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. Isso aqui é fundamental para a gente entender como foi que Jesus venceu a morte. Como foi que Jesus fez para nos resgatar da morte, da situação de morte. O que é aguilhão, para a gente poder compreender? Aguilhão era uma ferramenta que existia na antiguidade. Uma ferramenta comprida, como uma vara, onde na ponta geralmente era de ferro, com uma ponta afiada.
que era usada para espetar animais, como uma forma de fazer eles pararem, fazer eles andarem na direção que você queria. Era uma vara de espetar, era um aguilhão, era como um ferrão. O ferrão de um inseto, de um escorpião, de uma abelha, é como um aguilhão, é um ferrão, é uma arma de poder penetrar em alguém, de incitar uma pessoa, um ser, um animal a fazer alguma coisa. Ou, no caso do inseto, é a arma para envenenar, para matar, para poder destruir. Isso é um aguilhão. Então, quando Paulo fala que o aguilhão da morte é o pecado, é porque o pecado era essa arma que a morte tinha para oprimir as pessoas. É importante a gente entender isso. Que a morte usava o pecado como seu aguilhão. Por causa do pecado que a morte alcançou lugar na humanidade. Por meio do pecado, que era o seu aguilhão, a morte oprimia as pessoas, destrói as pessoas, leva as pessoas para uma realidade que não é a vontade de Deus. Era um instrumento mortal, o ferrão da morte, era o pecado. Então o que que Cristo faz na cruz? Jesus na cruz, como nós sabemos, leva sobre si, como diz lá em Isaías, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele leva sobre si o nosso pecado ali na cruz do Calvário. Ele paga o preço pelos nossos pecados. Ele sofre no nosso lugar a ira de Deus. E ali ele satisfaz a justiça de Deus. Ele aplaca a ira de Deus por causa do seu sacrifício justo, santo e agradável a Deus. Então, por meio do seu sacrifício, ele sofre a ira de Deus sobre ele, a condenação de Deus sobre ele, a condenação que o pecado merecia. E aí o que acontece? O pecado naquele momento ali na cruz, como eu disse na mensagem passada, retrasada, melhor dizendo, o pecado foi vencido. Porque Jesus ali sofreu toda a condenação sobre ele. E agora Jesus pode nos dar a libertação. Jesus agora pode nos oferecer o perdão de graça, porque o preço já foi pago. O preço requerido pela justiça de Deus já foi pago na cruz do Calvário. Ele pagou com o seu sangue, derramando o seu sangue puro. Ele sofreu a punição no nosso lugar. Então ele satisfez a justiça de Deus. Ele pagou o preço que o pecado requeria como condenação. E aí a gente entende como é que Jesus destruiu a morte, porque no momento que Jesus vence o pecado na cruz, pagando ali com o seu sangue, satisfazendo a justiça de Deus, naquele momento o que acontece? A morte perdeu a sua arma. Louvado seja o Senhor. A morte perdeu o seu aguilhão. A morte perdeu o seu ferrão. Foi destruído ali naquela hora. Jesus destruiu a arma poderosa que a morte tinha para poder matar, para destruir a vida das pessoas. Jesus destruiu por completo o pecado. Jesus venceu o pecado. E aí ele quebra, ele desfaz a arma, a única arma que a morte tinha para poder destruir, para poder matar a vida das pessoas. E a morte passou a ser como um escorpião sem o seu ferrão. A morte passou a ser como uma abelha sem o seu ferrão. Não mais capaz de envenenar ninguém, não mais capaz de matar ninguém. É claro que nós não vemos ainda essa realidade por completo, mas ela começou a ser realidade ali na cruz do Calvário. Ela começou a ser realidade ali. Jesus não venceu a morte quando ele ressuscitou. Ele venceu a morte na cruz. A ressurreição foi apenas uma confirmação da sua vitória na cruz do Calvário. Porque a morte não podia mais segurar Jesus. Então, ao terceiro dia, ele ressuscita. É interessante que na cruz acontece a morte da morte e acontece a morte de Jesus. Só que há uma diferença. A morte continua morta.
Mas Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele nos dá a vitória sobre a morte por causa do seu sacrifício santo e agradável a Deus ali na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. É por isso que eu amo essa mensagem da cruz. É por isso que eu amo essa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque o que Jesus fez ali na cruz do Calvário, não há palavras para descrever, foi uma vitória grandiosa, foi algo maravilhoso o que ele conquistou ali para nós.